Por que o espinossauro de Jurassic Park é tão diferente do animal real? Vamos concordar que desde a sua primeira aparição em Jurassic Park 3, o espinossauro sempre foi um dinossauro que levantou muitas polêmicas. Seja na sua força, que é capaz de rivalizar com a de um tiranossauro, ou no fato do seu visual não ser lá muito parecido com o animal real, que é o que a gente vai focar no vídeo de hoje. Quando a gente para analisar o visual do espinossauro real, a gente vê alguns detalhes gritantes. Numa visão geral, a gente vê que claramente o seu corpo é adaptado para o convívio na água. A sua vela não só era maior do que a do espinossauro do filme, mas também tinha um formato diferente. A sua postura também era diferente, quase quadrúpede. Alguns até afirmam que ele poderia usar os seus braços para conseguir agarrar peixes na água. E tanto a sua cauda em forma de remo, quanto as suas patas eram adaptadas para a água. Agora que a gente já tem como referência o visual real, vamos nos focar em dois aspectos para a criação do dinossauro do filme. Primeiramente o aspecto real da produção, como que eles conceberam, qual foi a ideia para fazer o dinossauro do filme, mas também as explicações dentro do universo de Jurassic Park. Vamos focar primeiro na produção, que é também onde a gente tem mais informação. Quando o diretor Joe Johnston assumiu o comando de Jurassic Park 3, ele queria um novo dinossauro como vilão principal do filme. Ele não queria mais um filme onde os principais vilões dinossauros eram justamente os tiranossauros. E daí a produção cogitou vários possíveis candidatos para essa vaga. Um dos principais deles foi o Baryonyx, que foi um terópode que viveu no Cretáceo inferior há 130 milhões de anos e que era um pouco menor do que o tiranossauro. E o plano de manter o Baryonyx estava bem fincado já, tanto que até fizeram uma logo com o esqueleto, o crânio do Baryonyx. Porém, o paleontólogo Jack Horner, que é um dos consultores da franquia, sugeriu que o diretor utilizasse o Spinosaurus aegyptiacus, ou simplesmente Spinosaurus mais íntimos. O diretor gostou da ideia porque ele teria um dinossauro maior que o Baryonyx e que rivalizava com o tiranossauro. No entanto, na época em que o filme foi concebido, a gente não tinha tantas informações acerca do visual do espinossauro quanto a gente tem hoje. E quando tiveram que conceber o design do bicho, eles basicamente se inspiraram no Baryonyx, que é um parente distante do espinossauro. Então o espinossauro retratado no filme é basicamente um Baryonyx com uma vela dorsal. Eles até mencionam isso no filme, onde o Billy e o Alan Grant discutem sobre qual seria aquele dinossauro. Comparam o focinho dele com o Suchomimus e depois eles comparam ele com o Baryonyx, dando a entender que a única diferença entre os dois seria a vela dorsal. Em comparação com a realidade, o visual do espinossauro do terceiro filme, na época que foi lançado, era até razoável. A concepção do visual real do espinossauro realmente mudou de acordo com descobertas depois de 2010. Nem tinha como ser mais preciso do que aquilo. Se fosse concebido hoje em dia, claro que obviamente eles teriam tentado manter uma maior fidelidade ao dinossauro real. Porém, se a gente tem uma explicação razoável nos bastidores do filme, dentro do universo de Jurassic Park, a gente não pode ter uma explicação tão satisfatória assim para esse visual. Com o passar dos filmes, muitas pessoas criaram teorias para esse visual do espinossauro. De acordo com o Billy e o Alan Grant, esse dinossauro não estava na lista de dinossauros clonados pela InGen. Até 1997, que é quando se passa o segundo filme, O Mundo Perdido, não tinha realmente um espinossauro na Ilha Sorna. Depois do que aconteceu na Ilha Sorna e também na cidade de San Diego, a InGen foi adquirida pela Mazarani Corporation. E quando isso aconteceu, uma operação ilegal foi organizada por alguns membros da InGen, que foram até a Ilha Sorna e fizeram novas clonagens com novos dinossauros, entre eles o espinossauro. E o espinossauro cresceu e se tornou um dos principais predadores da Ilha Sorna, dominando o nordeste da ilha como seu território. Ele é sim um animal extremamente territorialista e agressivo. E olha, se a gente parar pra pensar pelo tão pouco tempo que eles tiveram para conceber esse espinossauro até a época do Jurassic Park 3, dá pra imaginar que esse espinossauro nem seria adulto na época desse filme. Porém, o mais curioso sobre esse espinossauro, que foi apelidado de Snoke, é que ele é quase um exterminador de tiranossauros. Eu digo isso não só com base naquela luta dele contra o Bull, que é o tiranossauro que a gente vê lá no terceiro filme, onde inclusive o Snoke derrota ele facilmente. Como se já tivesse experiência em enfrentar esse tipo de oponente. O Eric Kirby, que é o garotinho que ficou preso na Ilha Sorna e que foi motivo de toda aquela algazarra que aconteceu em Jurassic Park 3, menciona pro Alan Grant que ele usa urina de tiranossauro para afugentar dinossauros pequenos, porém aquela urina também é capaz de atrair o Snoke. Afinal, o tiranossauro é o único predador na Ilha Sorna que é capaz de rivalizar com o espinossauro, que até onde a gente sabe existiam pelo menos 4 tiranossauros na ilha, que no caso eram o Buck e a Doll, o filhotinho deles, o Junior, e o Bull, que foi derrotado pelo espinossauro. Mas afinal, por que ele tem esse visual? Tem alguma explicação da narrativa que corrobora com isso? A principal teoria dos fãs é que o espinossauro seria o primeiro protótipo de híbrido feito pela InGen, sendo a razão do seu design diferente a mistura do DNA dele com a de outro dinossauro. E por mais interessante que seja essa teoria, ela provavelmente não é verdade. É afirmado em Acampamento Jurássico que o primeiro protótipo de híbrido foi de fato a Indominus Rex, fora que ele também aparece em Acampamento Jurássico e em nenhuma
momento ele é analisado como um híbrido. Mas então qual seria a explicação? Eu tenho uma teoria que é basicamente focada no que a gente sempre viu em toda a franquia. Os dinossauros da InGen não são dinossauros. Como o próprio Alan Grant disse, eles são monstros criados para um parque temático. Os próprios cientistas da InGen sempre deixaram claro que eles preenchiam as lacunas no DNA com outros animais. É até fácil imaginar que na hora de clonar o espinossauro, eles não tinham DNA suficiente, talvez até menos do que a maioria dos outros animais, e tiveram que misturar ele com bastante coisa para conseguir conceber um novo animal. E essa sim teria sido a verdadeira razão para ele ter um visual tão diferente. Agora, isso não explicaria o novo visual dos espinossauros em Jurassic World Rebirth, que é bem diferente do Snoke. Porém, eu consigo imaginar outra solução para isso. Esses espinossauros viveram no que deveria ser o Sítio C, que é a nova ilha focada no novo filme e que aparentemente foi o primeiro protótipo de laboratório da InGen. E a gente pode imaginar que com uma equipe diferente, provavelmente mais numerosa, com mais recursos, eles teriam conseguido extrair mais DNA do espinossauro. E talvez tenham perdido boa parte dele quando tiveram que abandonar a ilha. O que faria com que os espinossauros desse filme não fossem mutações, e sim um animal mais acurado com a realidade. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e também de comentar. Você prefere o visual do Snoke ou do espinossauro real? Se inscreve aqui no canal porque eu pretendo fazer muito mais conteúdo sobre Jurassic Park e sobre os dinos que tem nesses filmes até o lançamento de Jurassic World Rebirth. Um grande abraço e até o próximo vídeo.